Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou Bruno Vieira Amaral. Hoje, Eduardo, boa tarde, vamos falar de má educação, mas não é má educação, daquela má educação das crianças, daqueles comportamentos impróprios, é a má educação dos adultos, quando os adultos não são capazes de dar o exemplo. E vimos um caso desse até recentemente entre figuras com responsabilidades que vão muito além da esfera pessoal. Olá, Bruno. Boa tarde. É verdade que sim. Mas eu acho que isso nos devia dar que pensar, porque parece-me que é uma experiência transversal a nós todos, aquilo que acontece quando estamos a chegar a um espaço público e delicadamente abrimos uma porta para que alguém passe entre nós e essa pessoa nem um sorriso é capaz de nos dar, muito menos de nos agradecer. Passa de nariz empinado e de forma arrogante, como se nós tivéssemos a obrigação de lhe ter aberto a porta. E em muitas circunstâncias, a maneira muito individualista que muitos adolescentes e muitos jovens adultos vão assumindo, não é uma característica de fabrico de uma nova geração, é de alguma forma um conjunto de características que merecem o aval dos respectivos pais e que se calhar até os maus exemplos que estes miúdos foram tendo à medida que foram crescendo. Mas eu acho que às vezes nós temos um pudor esquisito ao falar de boa educação. Temos a ideia de que pode, por exemplo, ser um termo muito datado que aproxima as pessoas até de um certo espectro político ou partidário que eu acho que é uma tolice pegada. Às vezes falamos da boa educação como se fosse uma maneira de domesticarmos criancinhas, de maneira que elas fossem todas tão certinhas que parecessem, no fundo, um pequeno pelotão de um regimento militar. E confundimos boa educação com conformismo? Sim. E, portanto, eu acho que a determinada altura é muito importante que nós possamos assumir que às vezes falamos do discurso do ódio, da maneira como nos tratamos mal, de forma aberta e até, de certo modo, exibicionista, e não nos damos conta como antes, às vezes somos tão inacreditavelmente mal educados uns em relação aos outros. Recebemos uma mensagem e não respondemos. Se alguém está a passar por um período difícil e não dedicamos nem 3 segundos a enviar uma mensagem e perguntar como é que está, e isto de sermos delicados e atenciosos parece que é uma coisa muito submissa da nossa parte, e não é. E aquilo que me preocupa muitas vezes neste discurso, que é supostamente muito afirmativo, muito cheio de si próprio, muito cheio de autoestima, é que em muitas circunstâncias, uma espécie de deriva supremacista. Parece que nós estamos a educar os nossos filhos como se eles às vezes tivessem a noção que são mais que os outros, como se as pessoas que têm dinheiro fossem mais do que aquelas que não têm, como se as pessoas de uma determinada classe social fossem mais do que as outras que não lhe pertencem, como se uns de um clube fossem mais do que os outros que são de um clube rival qualquer, seja ele qual for. E isto é de facto um exercício de estupidez e que era a altura de nós podermos assumir, até porque nas escolas, que é um sítio que, para além de tudo mais, é um sítio que devia promover a boa educação, às vezes há um conjunto de condescendências em relação a atos mal educados que me deixam de boca aberta, como se perguntasse, mas afinal os professores não servem também para educar como deve ser. Eu lembro-me que há uns anos naqueles reality shows, os concorrentes, alguns concorrentes tinham o hábito de apontar uma das suas qualidades como sendo a frontalidade e dizer eu sou muito frontal, eu digo o que penso, sou muito sincero. Isso pode ser, claro, uma virtude, dizermos aquilo que pensamos, mas também muitas vezes é uma forma um pouco indelicada
de tratar os outros. Se nós dizemos tudo o que pensamos, corremos o risco de dizer coisas que são indelicadas para os outros. Como é que conseguimos esse equilíbrio entre... Eu digo-lhe, porque eu acho que às vezes há pessoas que são profundamente intimidatórias e que, no fundo, maltratam com a verdade. São aquelas pessoas que não distinguem verdade e crueldade e, portanto, são de facto cruéis na maneira como fazem determinados comentários e fazem, aliás, gala de ser assim, e levando a que os outros todos se encolham e tenham literalmente medo delas. Veja bem, eu acho que nós podemos dizer tudo uns aos outros. Podemos aprender a dizer e note. Não é dizermos todas as verdades embrulhadas em algodão doce. Não é nada disso. É podermos ser, de facto, claros na maneira como alguém nos pode ter magoado, mesmo sem querer, mas fazê-lo com o cuidado de quem reconhece que aquilo que nós lhe estamos a dizer pode ser uma ponte importante para que a seguir nos possamos entender. Às vezes, nós somos tão mal educados para vivermos conflitos que temos sempre a ideia que uma discussão é uma coisa fraturante, e uma discussão não é isso. São dois mundos diferentes, com pontos de vista completamente diferentes, em algumas circunstâncias também eles, que depois, devidamente aplainados e explicados reciprocamente, podem ser uma janela que se abre entre pessoas e, portanto, podem nos aproximar. Nós temos sempre a ideia do contrário. E, portanto, a impressão que dá é que, de facto, nós vivemos com a verdade como se ela fosse uma arma de arremesso. E não é verdade, porque, em primeiro lugar, as verdades de cada pessoa têm uma série de filamentos tão próprios que, inevitavelmente, acabam por ser diferentes das nossas. O que é verdade é que, quando duas verdades diferentes fazem uma ponte, se cria ali um ponto de entendimento onde se chega a uma verdade mais clarividente. E é isso que muitas vezes nós não fazemos e, portanto, sim, criou-se esta ideia de que a frontalidade é uma forma das pessoas se afirmarem, quando a boa legenda dessas pessoas que dizem verdade assim é qualquer coisa como: olha, eu só te magoo muito porque gosto muito de ti, de acordo? Ou só te magoo muito porque tenho enorme consideração, que ainda é uma coisa verdadeiramente pior. Mas o problema não é só a existência de divergências, essas são normais. Aqui falamos de uma forma de comunicar essas divergências, ou seja, falamos mais até da forma do que, por vezes, do conteúdo. A forma ultrapassa, por vezes, o conteúdo, torna-se mais importante do conteúdo, de tal maneira é agressiva. Não sabe porquê? Porque eu acho que nós, se calhar, precisamos de repensar o que é que andamos a fazer com a agressividade humana. A agressividade humana é um património preciosíssimo, é um património da humanidade. E é a maneira de nós transformarmos as nossas raivas, ou às vezes a violência que sentimos em relação a alguém ou a alguma coisa que nos aconteceu, e sermos capazes de expressar de uma forma tão grande que aquilo que podia ser um rasgão na nossa vida pode ser um fator de crescimento. Mas a indignação, Eduardo, para que também tenha peso, tenha importância, não pode ser usada à torto e a direito. Estamos sempre indignados e muitas vezes parece que anda toda a gente indignada por tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, chegamos a uma altura em que estamos indignados por tudo. Bom, e aí, nessas circunstâncias, se calhar estamos indignados connosco próprios e estamos a espalhar por cima dos outros a indignação que às vezes temos dificuldade de assumir em relação a nós. É verdade que sim. Mas eu acho muito importante que nós possamos manifestar a agressividade como deve ser. Só que a agressividade não é como se faz no Parlamento, com murros na mesa, com batucos no chão, com insultos e comentários à parte. Não é nada disso. Ou seja, a indignação pode-se transformar num ato de inteligência. E num ato de inteligência é quando nós pegamos nos argumentos que nos magoam e somos capazes de os traduzir de uma forma tão clara que essa indignação é percebida pelos outros sem que, entretanto, tenha sido assintosa para eles. E é aqui que eu acho que nós às vezes nos desperdiçamos, porque
porque nós não estamos a educar os miúdos, primeiro para poderem ser agressivos com lealdade e com maneiras, e depois porque nós não os ensinamos a transformar em palavras aquilo que eles sentem. E enquanto eles não fazem isso, andam para aí tristemente a tentar domesticar emoções como se ao dominarem-nas fossem maiores, nós estamos a prejudicá-los muito, porque quando eles são capazes de pôr em palavras de forma clara, quase ao milímetro, aquilo que sentem, mesmo as suas dores ou a sua revolta, eles são capazes de ser de uma lealdade sem fim e podem perceber que, de facto, a agressividade bem mexida pode mudar o mundo, mas não respondendo à violência com violência, porque esta dimensão especular torna-nos a todos mais estúpidos. Mas estamos a criar, ou corremos o risco de estar a criar uma geração que está aqui que está aqui em dois extremos, não entre dois extremos, mas em dois extremos. Uns que, por boa educação, se calam, e outros que, por má educação, gritam com tudo. E que são uns e outros mal educados, em boa verdade. Educarmos os nossos filhos para se calarem é, de certa forma, educá-los para não existirem, para se deixarem instrumentalizar, e isso não é boa educação. E passarmos a vida a condescender com o modo como a boleia de argumentos que até podem ser palpáveis e compreensíveis, tolerarmos a maneira, enfim, parva, às vezes muito repugnante até, como muitas pessoas conversam com os outros, também não é boa educação. E, portanto, eu acho muito engraçado que às vezes passemos a vida a falar do discurso do ódio e não nos damos conta que o discurso do ódio se faz com as coisas que se varrem todas para baixo da mesa, se guardam de dizer e que depois num poço de qualquer saia, como se fosse uma erupção, e o discurso do ódio acaba por ser muito permeável a partir do momento em que nós assumimos que a má educação não é má educação, é um estilo mais informal, mais descontraído, mais acessível, mais livre, quando de facto, se nós utilizamos a liberdade para atropelar dos outros, estamos muito, muito, muito longe de ser bem educados. E assim, Eduardo, chegamos ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos as suas questões, dúvidas, partilhas, através do e-mail eduardo.sa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço, até amanhã. Eu é que agradeço, um grande abraço para si, Bruno, e até amanhã.